Olá pessoal, esse é o multímetro DT9205A. Esse multímetro vem aqui ó, no meu kit, que eu vendo lá no Mercado Livre, né? E como eu tinha falado para vocês, eu fiquei de detalhar um pouquinho, né, das funcionalidades desse multímetro. Então vamos lá, né? O que ele tem aqui, ó? Você consegue, com esse multímetro aqui, você consegue medir resistência. Você consegue medir resistência de resistor, né? Você consegue medir capacitância de capacitor. Você consegue medir corrente contínua. Você consegue medir corrente alternada. Você consegue medir tensão alternada. Você consegue medir tensão contínua. Você consegue medir também ganho de fator de ganho de transistor, tá? Quando for fazer isso daqui, tem que sempre prestar atenção aqui nas indicações de como é que ele tem que ser conectado. Então, vamos mostrar alguns detalhes dessas medidas aqui. Vou fazer aqui uma medida de tensão alternada, né? Então, como é que eu faço? Para tensão alternada, eu tenho que colocar nessa escala aqui que tem o V com esse símbolo de tio aqui, que é a indicação de alternada. Então, eu vou aqui na alternada e vamos supor que eu quero medir uma tomada, tá? Para saber qual a tensão dessa tomada aqui. E vamos supor que eu não sei se ela é 110 ou 220. Então, o que eu faço aqui, ó? Qual a escala que eu vou colocar? Eu vou colocar sempre numa escala maior do que a tensão que eu estou supondo que eu vou medir. Então, se a tensão pode chegar até 220, eu não vou colocar no 200, eu vou colocar aqui no 750, tá? Porque eu não sei qual a tensão que tem lá, para evitar danos no instrumento. E agora eu vou colocar numa tomada para a gente ver. Eu vou pegar aqui, ó. Como é que eu faço a medição? Tem que estar, o pino preto tem que estar no COM, tá? E o vermelho aqui, ó, nesse que tá com esses três símbolos. Por que esses três símbolos aqui? Porque quando eu plugo aqui, esse símbolo de cima aqui que tem esse bip, esse diodo é um símbolo de continuidade, esse V é de tensão e esse ômega é de resistência. Agora eu vou pegar aqui as pontas de prova, vou encaixar aqui na tomada, tá? No caso, essa tomada aqui, ó, que eu quero fazer a medição. Vamos colocar uma aqui, colocar outra aqui e vamos observar a tensão indicada aqui, né? Então, indica aqui, ó, 115, então essa é uma tomada de 110. Esse HV é a abreviação de High Voltage, né? Quer dizer, alta voltagem. Então, eu medi, verifiquei que aquela tomada lá é uma tomada de 110. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho uma outra tomada aqui, eu quero saber qual a tensão dessa outra tomada, tá? Eu vou fazer a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, o que eu posso fazer? Até posso reduzir nessa tomada que eu já sei a tensão, né? Posso até reduzir a escala para 200, porque eu sempre escolho a escala que fica o mais próximo possível do valor que eu vou medir, para ter mais precisão, tá? Então, como eu já sei que é abaixo de 220, o que eu vou fazer? Eu primeiro vou desconectar aqui, vou vir aqui, ó, vou colocar em 200 e vou colocar de novo para a gente ver o que ele vai marcar. Por quê? Porque eu consigo com isso mais precisão na minha medida. Aqui, ó, 116,8. Agora, o que eu vou fazer? Vou medir essa outra tomada. Então, eu vou fazer a mesma ideia. Como eu não sei se ela é 110 e 220, e eu tenho uma escala aqui, ó, de 750 volts, eu vou colocar nessa escala aqui de 750. Então, eu vou tirar aqui, vou vir aqui, ó, vou trocar para 750 e vou colocar aqui para fazer a medição. Esse aqui tá melhor para eu fazer a medição aqui. Tá aqui, ó, não vou mexer muito, senão vai soltar, mas eu acho que dá para ver bem aqui. Ó, tá dando 230, né? High voltage 230. Então, o que significa? Essa aqui é uma tomada de 220, tá? Se eu colocar no 200, o que acontece? Não acredito que vai queimar o multímetro, mas ele vai indicar, vai aparecer um número 1 aqui, indicando final de escala, ou seja, ele não vai conseguir medir porque é uma tensão que está acima do valor que ele consegue medir nessa escala que ele está. Então, já medimos aqui tensão alternada, agora eu vou medir tensão contínua, tá? Vou medir tensão de pilha. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar a minha escala aqui agora para tensão contínua, tá? Como é pilha, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar no valor de tensão que é próximo do valor de tensão de uma pilha, tá? Então, olha só, aqui eu tenho 1000 volts, 200, 20 volts, 2 volts.
Mas depende da pilha que eu vou colocar. Vou pegar uma pilha que é essa daqui, ó. Uma pilha palito, tá? Essa pilha aqui, ela chega no máximo, ela é de 1,5 V, né? Tá indicado aqui. Então, assim, qual a escala que eu vou colocar aqui? Eu vou pôr 200? Não. Vou pôr 20? Não. Eu vou pôr 2? Sim. Vou pôr 200 milivolts? Não. Por que o 2? Porque é a escala que chega mais próximo de 1,5 V. Então, quanto mais próximo, mais preciso. Se colocar 200 milivolts, não vai conseguir medir. Se eu colocar 20, vai medir? Vai, mas não vai ter tanta precisão do que se eu colocar em 2, que é muito próximo da tensão da pilha. Então, vamos lá agora. Coloquei aqui em 2 volts, vamos medir a pilha, né? E sempre lembrando que eu tô só com uma mão aqui. Deixa eu só ver como é que eu vou fazer essa medição aqui. Uma mão só. Segurar aqui, pilha na lateral. Deixa eu encostar aqui para ver se fica mais fácil de fazer essa medição. Consegui um lugar aqui para fazer a medição. Então, tá aqui, ó, 1,528, né? Ou seja, 1,5 V. Ok, agora vamos fazer outra medição agora. Vou pegar outra pilha aqui, agora essa daqui de 9 volts. Com 9 volts eu vou deixar na escala de 2? Não, porque provavelmente ele vai me indicar fora de escala. Vamos fazer a medição para a gente ver o que acontece. Eu colocar essa daqui de 9 volts, né? E aqui, olha o que acontece, ó, fora de escala, tá? Por quê? Porque ele não consegue medir na escala de 2 volts uma pilha de 9. Então, o que eu vou fazer? Colocar em 20. Vou fazer de novo a medição. Olha agora, ó. 9 volts. Essa daqui também está carregada. Ok, o que agora nós vamos medir? Agora eu vou mostrar como é que a gente vai medir capacitância nesse aparelho aqui, ó. Como é que eu vou medir capacitância? Eu vou desconectar, tá? Essas pontas de prova. E capacitância, onde é que eu vou medir? Nesses dois pontos aqui, ó. Eu posso usar as pontas de prova para medir, mas também posso colocar o capacitor direto aqui, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar um capacitor, tem um capacitor eletrolítico aqui, ó. Opa, caiu. Capacitância dele aqui, ó. Cerca de 10 microfarads. Então, o que eu vou fazer para medir esse capacitor? Eu vou na escala de capacitância, aqui, ó. Eu tenho aqui a escala de capacitância. Qual que eu vou escolher? A escala que é mais próxima do valor que está no capacitor aqui, tá? Então, a escala mais próxima que eu tenho aqui, ó, é a de 20 microfarads. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o capacitor aqui e vou para a escala aqui de 20 microfarads. Vamos ver quanto ele vai ler. Tem que ter um bom contato aqui, senão ele não vai fazer a medição correta. Deixa eu tirar e colocar de novo. Vou afastar um pouquinho as pontas aqui. Pronto, acho que agora ele vai medir corretamente. Então, tá aqui a medição dele, ó. Cerca de 10,6 microfarads. Então, capacitância aqui, né? Como eu falei, posso colocar o capacitor direto aqui. Eu posso usar as pontas de prova. Outra forma é assim, eu colocaria as pontas de prova aqui, né? Esse CX quer dizer local onde eu vou colocar as pontas de prova ou o capacitor para fazer a medição. Posso usar as pontas de prova também, né? E mediria aqui as extremidades, tá? Aqui vai ser um pouco difícil com a mão só, mas eu acredito que vocês entenderam a ideia. Bom, agora o que mais eu posso medir também com esse aparelho? Eu posso medir resistência. Então eu tenho aqui um resistor, tá? Que eu vou fazer a medição dele, ó. Ele é de cerca de 330R, que é 330 ohms. Então o que eu vou fazer? Nós vamos na escala de resistência aqui. Qual a escala que eu vou colocar? Sempre a mesma ideia, escala o mais próximo possível do que eu vou medir. Eu vou colocar na de 200? Não, porque ela é de 330. Eu vou colocar na por exemplo, de 20K? É muita coisa. Eu tenho alguma escala mais próxima? Tenho, ó, 2K. Então, sempre a escala mais próxima que eu consigo fazer a medição. Bom, o que eu vou fazer para me ajudar aqui? Ó? Eu vou usar essas garras aqui que eu vou prender o resistor para ficar mais fácil de eu fazer as medições. Devido ao fato que eu tô com uma mão só. Então, coloquei aqui essas garras e agora eu vou colocar
nas pontas de prova, tá? Coloquei uma. Coloquei a... colocando a outra. Vamos ver o quanto que ele vai medir aqui, para esse resistor aqui. Bom, ele não vai medir corretamente por quê? Faltou um detalhe aqui que eu esqueci, né? O que eu tenho que fazer, ó? Eu tenho que pegar e tenho que fazer o seguinte, ó. Colocar esse aqui, ó, o vermelho aqui, ó, tá? E esse preto no comum, tá? Então, eu acabei errando, não foi planejado, mas foi bom porque ajudou para a gente se atentar a esse detalhe. Eu vou medir o quê? Eu vou medir resistência, então, ó, preto no comum. No vermelho, o vermelho nesse aqui tem esse símbolo do V de tensão, o símbolo de ômega e de condutividade, né? Então, vou colocar aqui, ó, ele está me indicando aqui, ó, 0,327, tá? Então, ele tem esse 2 aqui para indicar o quê? Que ele está medindo aqui na escala de até 2K. Então, está dentro do valor dele, então se ele não está alterado. Agora o que eu vou fazer? Vou medir um outro resistor aqui, ó. Esse aqui tem código de cores, tá? O amarelo, violeta e preto. Então esse aqui é um resistor de 47 ohms. Então eu vou trocar, vou tirar esse aqui, vou colocar esse no lugar. E vamos ver como é que ele vai medir. Então, tira aqui, já vou conectar aqui. E já vou conectar aqui também. Sempre lembrando que eu só estou usando essas garras aqui pelo fato de eu estar com uma mão segurando a câmera e a outra eu estou filmando. Então vamos ver aqui, ó. Ele está medindo aqui 0,46. Mas eu posso usar uma escala menor? Posso, por quê? Porque é um resistor de 47 ohms. Então eu vou colocar aqui na escala de 200. Por quê? Porque ele vai me dar uma precisão melhor, ó. Tá aqui, ó, 45, 46 ohms. Então tá bem dentro da faixa dele. Então esse resistor também tá ok. Então vamos tirar aqui. O que mais eu posso medir com esse medidor aqui? Continuidade. Onde que eu faço para medir continuidade? Vou colocar aqui, ó, nessa escala que tem esse símbolo aqui de diodo e esse símbolo aqui que é de bip. Porque quando ele detecta continuidade, ou seja, um circuito fechado, ele vai apitar e vai acender essa luzinha aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Um teste simples aqui, ó. Vou tirar essas duas garras aqui, ó. Vou encostar uma ponta de prova na outra. Quando encostar uma ponta de prova na outra, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Acende a luzinha, apita o bip. Para que é isso aqui? Continuidade quando eu quero saber se algum fio está quebrado. Por exemplo, essa garra aqui, esse conjunto, será que ele tá bom? Será que ele não tá quebrado lá dentro? O que eu faço? Eu vou colocar aqui, ó. Colocar uma ponta aqui. E a outra, quando eu colocar aqui, ó, e estando na escala de continuidade, ele já vai apitar. Olha lá. Legal, né? Então, agora, já fizemos esse outro teste aqui. Agora, o que mais que eu posso medir com esse aparelho aqui? Também posso medir corrente, tá? Tanto corrente contínua, quanto corrente alternada. Sempre que for contínua, tem esse símbolo aqui, que é uma barra e 3 pontinhos. E quando é alternada, tem esse símbolo aqui que parece um tio. Então, eu vou medir corrente contínua. O que eu vou medir agora? A corrente que passa por esse circuito aqui. O que nós temos aqui? Ó? Eu tenho uma fonte que alimenta, tá, esse circuito aqui. Eu tenho aqui um LED e um resistor. Como é que eu faço a medida de corrente, né? No caso aqui, que eu vou fazer? Um LED dá mais ou menos uns 20, 25 miliamperes. Então, o que eu vou fazer? Para fazer medida de corrente, eu tenho que interromper o circuito e colocar o que? O meu multímetro no circuito, que é o que eu vou fazer agora, né? E como é que eu vou fazer essa medição aqui, ó? O que eu tenho que fazer, ó? Tem que usar o comum, e esse que tá aqui, ó, tem que colocar em miliampere, tá? Porque eu vou medir miliampere. Aqui, ó, qual a escala que eu vou pôr de corrente? Eu vou pôr a maior escala para miliampere, que no caso aqui é 200 miliamperes. Então, a gente vai aqui na corrente, vamos lá, corrente, tá aqui, ó, 200 miliamperes, aqui tá certo, ó, comum miliampere. Agora eu vou interromper esse circuito aqui, né? Vou tirar e vou inserir as pontas de prova. Então, vamos lá, pegar a primeira.
coloquei essa garra nessa ponta, e agora na outra ponta eu vou encostar aqui no resistor e vou olhar aqui no multímetro para ver que ele está medindo aqui, ó. Então, o que ele está medindo aqui, ó? 20,6 miliamperes. Agora, eu poderia trocar para a escala de 20 miliamperes? Não, por quê? Porque ele vai ficar fora de escala. Se eu colocar aqui, ó, nessa escala e for fazer a medição, ele vai aparecer um aqui porque está fora de escala. Então, tem que ser realmente nessa escala aqui, ó, de até 200 miliamperes. Então, para a corrente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sempre interromper o circuito para colocar um multímetro. E sempre cuidado com a corrente, porque você tem que ter uma ideia da corrente que está circulando, né? Você não pode pôr em qualquer escala, porque você pode queimar o aparelho. Agora, ele também consegue fazer medição, ó, de até 20 amperes, tá? Já para fazer medição de 20 miliamperes, como é que eu colocaria? Teria que ser um circuito com uma corrente maior, né? E aí, ó, teria que ficar o preto no comum e o vermelho aqui no 20 amperes, tá? Para fazer a medição. Acredito que aqui, ó, eu não vou conseguir fazer uma medição correta. Até conseguiu medir, né? Eu achei que não, porque é uma escala muito grande, mas ele até que conseguiu aqui, ó. Dá um valor, mas ele tá dando aqui 200, né, na verdade. Eu achei que ia estar dando 20, mas na verdade é 200. Então, ele tá numa escala que não tá medindo corretamente, né, 0,02 até 200. Então, ele deu uma escala meio fora. Bom, o que mais que eu consigo medir com esse aparelho aqui? Eu consigo medir também ganho de transistor. E aí, quando você for fazer esse ganho, cuidado aqui, ó, tem a NPN, PNP e essas indicações, ó, emissor, base e coletor. Então, você tem que colocar o tipo de transistor, tem um soquete aqui, tem na parte de cima para eu colocar transistor NPN, embaixo PNP, tá? E também essa polaridade. Se você não respeitar isso aqui, ele não vai medir de forma correta. Então, eu peguei aqui um transistor, que é um TIP 50, tá? Que eu tenho aqui, fui lá, peguei o datasheet, peguei os dados dele. Então, eu já sei que ele é um transistor NPN e a sequência dele é base, coletor, emissor. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Tem que pegar esse transistor aqui, tem que encaixar, ele é NPN, né? Então, tem que colocar aqui em cima. Só que qual que é a sequência? O base, coletor, emissor. Então, eu tenho que começar aqui, ó, nessa sequência aqui, porque, ó, é base, coletor, emissor. Eu vou encaixar aqui, e aí tem que colocar na escala de ganho, né? Então, como é que eu vou para a escala de ganho? Desconectei aqui a ponta de prova, né? Que eu estava usando para medir corrente. E vou mexer aqui até chegar no ganho. Que é HFE, ó. Vamos aguardar um pouquinho, ele indicou o valor aqui, ó, 66. Então, o ganho desse transistor aqui, né? O fator de ganho dele é cerca de 66. Bom, então, interessante desse multímetro aqui, assim, que ele assim, tem um baixo custo, mas ele tem várias aplicações, você pode usar ele para muitas situações do dia a dia, né, do eletricista ou do técnico eletrônico, né? É um multímetro que ele também tem desligamento automático, ou seja, qualquer escala que ele tiver, passou 15 minutos e ele ficou parado, o que ele faz? Ele desliga e aí para ligar você tem que pegar, ir para o off e depois voltar para a escala que você estava para ele voltar a ligar. Isso aí é justamente para fazer com que ele economize bateria, né? Então, é um multímetro legal, né? Como eu falei, ele vai nesse meu kit que está com preço muito bom, né? Assim, o preço do kit é praticamente o preço do multímetro. Então, para usar o uso do dia a dia, né? Do técnico, do eletricista. E quem gostou aí, dá um like, se inscreve no canal, tá? Na descrição lá do vídeo tem o link do anúncio desse produto, tá? Qualquer dúvida você pode perguntar para mim na minha conta lá do Mercado Livre, tá? Que eu respondo para vocês. Então é isso aí, pessoal. Valeu, um abraço e até a próxima.